iniciativa da deputada Arlete Sampaio, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realizou na tarde do último dia 16 de maio audiência pública para debater as políticas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no DF. Durante o encontro, realizado em parceria com o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, com o Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e com o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para os Grandes Eventos, a parlamentar destacou a importância de promover debates sobre o assunto com a sociedade e as autoridades competentes. O conjunto das políticas públicas que o governo federal e aqui em Brasília tem realizado nesses últimos anos vem contribuindo em muito para que nós possamos eliminar, pelo menos, aquelas causas mais importantes que levam à exploração sexual da criança e adolescente ou que levam, por exemplo, ao trabalho infantil. É uma questão muito difícil de combater quando a gente observa, por exemplo, os indicadores que demonstram que a principal violência contra as crianças e adolescentes é praticada dentro da casa, muitas vezes pelo padrasto, muitas vezes pelo próprio pai e muitas vezes por pessoas próximas da família. Então, de fato, é preciso uma atenção muito grande e uma capacidade muito grande de atuação para que a gente possa identificar os casos, tomar as providências do ponto de vista da segurança pública para reprimir as pessoas que praticam esse tipo de violência e, ao mesmo tempo, de criar toda uma rede de proteção social para nossas crianças e adolescentes. Aqui em Brasília, nós temos implementado a rede, tanto a Secretaria da Criança quanto a SEDEST possuem unidades que fazem o acolhimento das crianças que são vitimadas pela violência sexual, ao mesmo tempo que estamos procurando fazer com que toda a rede de educação se envolva também nesse trabalho. Os professores precisam aprender a identificar um caso de abuso e exploração sexual dentro da sala de aula. Então, há todo um conjunto de esforços de todas as áreas do governo para que se somem no sentido de, junto com a sociedade civil, buscarmos os meios de coibir essa chaga que ainda envergonha o nosso Brasil e a nossa cidade. Aqui em Brasília, o nosso governador, ele constituiu no ano passado um comitê para justamente tratar dessa temática nos grandes eventos. Nós já tivemos ano passado a Copa de Confederações, este ano a Copa do Mundo, depois teremos as Olimpíadas e o GDF está procurando cada vez mais se capacitar, se organizar para que esses eventos não signifiquem o aumento, a ampliação dos casos de exploração e abuso sexual de criança e adolescente. Segundo pesquisa divulgada recentemente pelo IPEA, a cada ano, o Brasil registra cerca de 500 mil estupros consumados ou tentativas de abuso sexual. Deste total, 50,7% das vítimas têm idade inferior a 13 anos. Outros 19,4% têm entre 14 e 17 anos, o que significa que 70,1% das vítimas são crianças e adolescentes. Para nós é muito importante estar aqui nessa audiência hoje, e para refletir um pouco os desafios que nós temos ainda no nosso país, no Distrito Federal, para enfrentar essa grave violação de direitos de crianças e adolescentes, que é a violência sexual. E como o Alisson colocou, a Alex, é uma realidade presente no cotidiano, e que muitas vezes não é enxergada e não é vista da forma como a gente gostaria. Se a gente pensar nesses últimos anos, nós tivemos avanços, porque o 18 de maio está completando 14 anos. Tivemos, sim, alguns avanços, porém temos inúmeros desafios ainda. Porque o que a gente percebe? Que o princípio da prioridade absoluta, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não se materializa no cotidiano do nosso país, no que se refere às ações de garantia de direitos de criança e adolescente. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura de ação, uma cultura política de olhar para o direito violado. As nossas ações são pensadas e são priorizadas para o trabalho infantil, para a violência sexual, para o acolhimento, quando o direito fundamental já foi violado, não foi garantido. Nós não temos uma cultura de priorizar a educação. Nós tínhamos uma perspectiva de 40 projetos
chegaram para a gente 25. Dos 25, 9 projetos foram aprovados pelo Conselho e ainda depende de liberação. Para dizer que o desafio, né, não é do Conselho, né? Nós temos um desafio para além do Conselho, né? Então, é só para a gente pensar nessa reflexão, né? Nós temos aí as leis que às vezes engessam, o suporte que é dado ao Conselho para a liberação do recurso, né? Então tem todos esses entraves que nos desafiam quando é liberação do recurso do fundo. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi comemorado no último domingo, dia 18 de maio de 2014. Em primeiro lugar, é importante destacar que o governador Agnello priorizou desde o primeiro dia de seu mandato a proteção de nossas crianças, ao criar em 1º de janeiro de 2011 a Secretaria da Criança. A partir daquele momento, o Distrito Federal tornou-se a segunda unidade da Federação a elevar ao patamar de Secretaria de Estado a pasta encarregada de propor e executar políticas públicas voltadas à proteção de nossas crianças e adolescentes e de compartilhar e de acompanhar de forma integrada aos demais setores do governo a execução dessas políticas. Esse governo contratou 29 mil servidores públicos. Não é qualquer governo que faz isso. 29 mil concursados. Sabe quanto custa isso por ano? 1 bilhão. Sabe quanto custa de 4 anos? 4 bilhões. O dobro do estádio. Só nos contratos que foram feitos. Para você ter uma ideia de comparação. Fora o que se investiu em creche. Fora o que se investiu em educação integral. Né? Nós temos uma cidade hoje com educação integral total, a Braslândia, começou por lá. Total. Vai ser cidade por cidade. Esse governo investiu em UPA, investiu em clínica da família, no hospital da criança. Ou seja, um governo que investe em Copa, mas investe em educação, em saúde, em recuperação do Estado, que destruíram o Estado aqui no Distrito Federal. E nós estamos recuperando o Estado no Distrito Federal. Os adolescentes Alisson Nogueira Dantas, integrante da instituição Virarte, e Alex Patrícia, representante do núcleo Crer Ser do Pazes DF, compuseram a mesa junto aos demais, representando as vozes de crianças e adolescentes do DF e de todo o país. A Alex e o Alisson dizer que... Alisson, você foi muito corajoso, parabéns. Assim, é muito importante que a gente fortaleça isso que acabou de acontecer aqui em público, que você dá o seu depoimento e a gente conseguir entender o que você disse e gerar políticas públicas para que isso não torne a ocorrer.